Bom, gente, então aqui é o vídeo do gabarito da prova, da primeira prova. Eu fiz uma versão para mim, né, com um RA fictício. E aqui na parte de múltipla escolha, né, tem a minha questão um, 2, 3. A única diferença com a que vocês obtiveram foi uma outra sequência, né? A sua questão um pode ter sido a minha 2, ou a 3 pode ter sido a sua um, né? E assim vai. E a ordem das alternativas, né? Uma outra ordem, né? Mas aqui, olha, a parte teórica ela é relativamente fácil. Eu não vou dizer que ela seja trivial, né? É bom sempre estudar, né? Antes de tentar fazer a prova, mesmo porque você só tem 72 horas, né? Mas eu vou dizer qual que é o gabarito aqui para mim, né? Num grafo ponderado G com vértices numerados de 1 a n, seja L, PD, as árvores busquem largura, profundidade e Dijkstra, né? Todas com origem no vértice 1. Das alternativas a seguir, a única incorreta é. Tá? Então vamos ver essa primeira. D coincide com L, pois esta minimiza o número de arestas, passos entre um e qualquer outro vértice. Olha, veja bem, a busca em largura de fato ela minimiza, mas não que ela coincide com a Dijkstra, porque a Dijkstra ela se preocupa em minimizar os custos, né? Então não adianta nada eu ter uma busca com o menor número de arestas, né, entre o vértice 1 e os demais, se isso vai somar, né, o custo vai ficar mais caro, né, do que um outro caminho possível. Então a já é incorreta, mas vamos ver as demais, né? O B, L minimiza o número de arestas, passos, isso é verdade, a L minimiza o número de arestas, passos. D minimiza o custo de percurso do vértice 1 a qualquer outro, tá? Então assim, você vê que aqui até uma alternativa ela te faz pensar na outra, né? Porque esse é o objetivo da Dijkstra. Então assim, mas não que ele coincide com L, né? Porque às vezes com o menor número de arestas não te dá o menor custo, né? Então A continua sendo a única incorreta, né? Vamos ver. P serve para ordenação topológica, D para minimização de custos, do vértice 1 a qualquer outro. Bom, não sei se vocês se lembram, mas aqui está, né? Tem até aqui num desses slides, ó, certo? A busca em largura, ó, busca em largura. Serve para quê? Né? Broadcasting, navegação GPS, rastreadores web, né? Temos também busca em profundidade com as seguintes aplicações: ordenação topológica, detecção de ciclos, né? Então, se você for ver, né, P, o que é P? P é a profundidade. Sim, serve para ordenação topológica, tá certíssimo. E que Dijkstra é a minimização de custos, isso aí a gente já fez vários exercícios. Então, B tá correta, C tá correta, o A é a única incorreta até agora, né? Vamos ver, essa D. D serve para rastreamento web, será? Vamos ver se aqui, ó, rastreadores web, larguras, sim, tá aqui nesse slide, né? P é obtido considerando uma lista de adjacência. Ó, um único slide já matou tudo, ó, certo? A busca de profundidade, que é P, você precisa de uma lista de adjacência, né? Que é aquela história do trenzinho que a gente fez. Então, de fato, B, C, D, tá todas certas. A única que está errada é o A, né? A questão 2. Seja C um caminho e P um passeio, ambos no mesmo grafo G. Das alternativas abaixo, a única correta é, né? Então, olha, uma dica, eu tinha até falado para vocês, né? Tem aquela lista, tem até uma lista que eu deixei para vocês, né? Que é a lista 2, né? Eu não sei se é a 2 ou a 3, né? Então, aqui nas partes de lista você pode entrar, certo? Eu acho que está na parte de grafos, percursos, né? Certo? Eu não sei se eu tenho o PDF dela, mas eu vou abrir o TEC, né? A gente pode até ver o TEC, né? E como eu falei uma vez para vocês, né? Aqui é uma tabelinha que mostra todos os tipos, né? De percursos, né? Que a gente estuda em redes: circuito, ciclo, busca, caminho. Fizemos até esse exercício aqui, né?
No caso, bom, eu poderia gerar o PDF, mas eu acho que vocês conseguem entender. Todo passeio, né, ele permite que vértices e arestas se repitam, tá? Não é que tenha que repetir, tá certo? Ele pode ser aberto ou fechado também, todo passeio, tá? O caminho não permite, né? Mas o fato de você permitir, né, existe essa permissão, né? No caminho, sim, existe essa permissão. Não é que você seja obrigado, né, a ter repetição, não é obrigado a ter, né? Mas ele permite. Então, se você tiver um caminho, então ele será passeio. Mas se você tiver um passeio, não necessariamente será um caminho. Se você tiver um passeio, né, com repetição de vértices ou de arestas, ele já deixa de ser caminho, tá? É que nem aquela história que eu falei para vocês, né? Todo limão é uma fruta verde, mas nem toda fruta verde é limão. Então, assim, todo caminho é passeio, mas nem todo passeio é caminho, porque no passeio pode ter repetição, né? E o caminho não pode ter repetição. Então, assim, ó, se já C é um caminho, P é um passeio. Então, das alternativas, vamos ver. Qualquer P é também um C. Não, de jeito nenhum, certo? Porque o P pode ter a repetição de vértices de arestas, o C não pode, né? Então, o A não pode ser, tá? Muita gente marcou que era, viu? Infelizmente, tá? P também pode ser chamado de C, certo? Bom, aqui não tem nem desde que seja aberto ou fechado, tá? Também está errada, pela mesma razão. P também pode ser chamado de C, né? O P pode ter repetições, o C não pode. Não importa se é aberto ou fechado, de jeito nenhum. Qualquer P é também um C, não. Certo? Essas três estão furadíssimas, Tanto A, quanto B, quanto C, está tudo errado, né? Não tem nem restrição de aberto e fechado aí, né? Porque aí os dois são indiferentes, tá certo? Mas todo caminho pode ser chamado de percurso, sim, ou passeio, né? Um passeio, na verdade. Todos eles são percursos, tá bom? Né? P começa com passeio começa com P, percurso começa com P. Mas assim, C pode ser, né, um passeio, sim? Porque o passeio permite, não significa que ele exige, né? Não é que não tem que ter repetição, tem que ter, não. Ele só é o verbo poder, ele pode, né? Tá só uma permissão ali, né? Então C também pode ser chamado de P, não importa se é aberto ou fechado. De fato, aqui é diferente, ó. É aberto ou fechado, né? Então aqui no 2D, né, é a alternativa. C também pode ser chamado de P, tá? Tudo bem, né? Então 3, questão 3, seja GVA um grafo conexo não orientado, né? VW em V os vértices com máximo valor de centralidade e proximidades betweeners, respectivamente. Assim, V separa G em subgrafos GI e separa G em subgrafos GI, tais que... Bom, então isso aqui já está em outra pastinha. Vamos ver em qual pasta que está, né? Que seria centralidade, né? Centralidade é a semana 4, isso, exatamente, né? Então, talvez vocês se lembrem, né? Aqui, olha só a proximidade, né? Eu até deixei claro para vocês, tá vendo? Esse grupo tem 6 vértices, aqui tem 6 vértices, né? Esse cara é o mais próximo dos dois, então é realmente o número de vértices aqui, tá? Aí você vai falar assim, é sempre assim, né? Não, às vezes o grafo não é muito simétrico, né? Vamos pegar esse aqui que tem os valores aqui, ó. Vamos lá, tá? Esse grafo lá não é muito simétrico, né? Qual que é o maior valor de centralidade de proximidade? Esse aqui, ó, 3.44, né? Se você passar mais ou menos uma divisão, né? Aqui uma vertical, esse cara tem 4 vértices, segurando 4 na esquerda e 5 na direita. É próximo, tá certo? Então, seria esse G aqui, ó. O GI tem ordem parecida, quer dizer, a quantidade de vértices é parecida, tá? E esse aqui que é o mais alto de betweeners, tá? Você vê que ele separa dois grupos com uma geometria muito própria deles, né? Esse aqui parece uma linha, um segmento, né? Esse aqui parece um hexágono, né? E de fato, ó,
Então, cada GI especifica uma geometria própria. Essa seria a alternativa. Vamos ver, ó. Os GI têm ordem parecida. Isso aí é trocadilho, né? Não. E esses outros especificam geometria própria? Não. Seria como pegar a alternativa B e trocá-los com bugalhos, né? Isso aqui é uma expressão portuguesa, né? Eu sou o Ramos Batista, então eu conheço. Né? Trocar aros por bugalhos, tá? Então não troque não, né? Então, e se os GI têm tamanho parecido? Não, aí o tamanho é o número de arestas, né? Nem tem como você contar direito, porque você vai contar as arestas, você vai contar as arestas que estão ligando no set ou não vai ligar, não vai contar as arestas? Vai contar essa aresta que está conectando um grupo com outro ou não vai contar? Você vê, é até mais enrolado, né? Enrola muito mais que os outros. Nada disso, tá muito enrolado isso aqui, né? E I igual a J e o GI igual a GJ sem diferença nenhuma? De jeito nenhum. Olha só a diferença absurda que tem. Um hexágono com centro, né? E esse aqui é um segmento, né? Nada disso. Isso aqui está erradíssimo, né? Então, na verdade, B seria o correto. Muita gente escolheu essa alternativa. Olha, certo? Se vocês assistirem os vídeos aulas, vocês vão ver que eu deixei muito claro, né? Tem uma aula lá que eu acho que é aula 6. Se não estou enganado, aula 6. Não sei se é parte 1, parte 2, né? Eu deixo bem claro que, no caso, a Betweeners ela faz a separação geométrica, né? E a centralidade de proximidade ela faz, né? Tentando obter subgrupos com uma ordem o mais parecida possível. Então, no meu caso, né, a alternativa B seria correta, né? E aqui, na correção da prova, né, vocês vão receber, daqui a pouco eu vou mandar um PDF que vai ter as 3 alternativas que vocês cruzaram comparadas com as 3 alternativas que seriam o gabarito da sua prova. Então, cada prova tem um gabarito que são as alternativas corretas que eu mostrei no meu exemplo. Tá? Não que as letras que eu falei vão ser exatamente as suas letras da sua prova, porque os números 1, 2 e 3 da parte 1 de questões de múltipla escolha, eles saem misturados. E as alternativas saem misturadas também. Tá? Então, mas eu já deixei claro quais que são as alternativas corretas nesse exemplar que eu fiz para mim. Tá? Então, em seguida, a gente vai ver as questões 4 e 5. Né? Então, aqui, olha, certo? Aqui, essa coluna que vocês vão receber, ela é o gabarito, não são as questões que vocês marcaram, as que vocês marcaram, né? Elas vão vir aqui, ó, né? A CD, o que você marcou comparado com, né, o que você acertou, né? Então, como eu tinha mencionado antes, né?